fazer. Por isso que a metodologia que eu desenvolvi, ela parte desse pressuposto. A fidelização, ela tem que ser muito boa. E quando eu falo de fidelização, não é dar um mimo para o aluno, não é dar um presentinho para o aluno. Quando eu falo de fidelização, abarca tudo. Abarca você se entregar para o aluno, você captar informações do aluno, você transformar essas informações em resultado para o aluno. Continuando aqui a falar para vocês que estão aí desse lado, que vão assistir depois o conteúdo gravado também, que a ideia desse perfil, ele é poder proporcionar para as pessoas, para os professores, um resultado mais expressivo, para que esses professores, eles não entrem num desânimo, por exemplo, e consigam se manter ativos, se manter com gana, com vontade, com tesão de fazer aquilo que amam. Então, peguei aqui o Guegué, que estava aqui agora, um puta professor de música. É músico, na verdade, né? Acho que o primeiro ponto aí do Guegué, ele me confirma, é músico, mas é um puta professor. Então, imagina o Guegué dando aulas e talvez não estando feliz, não estando realizado, porque não está ganhando aquilo que ele gostaria de ganhar, com a profissão que ele escolheu, com a profissão que ele ama. Essa é a ideia desse perfil, é poder proporcionar para as pessoas fazer algo diferente, poder proporcionar para as pessoas, para os professores chegarem a um resultado diferente. E só que muitas vezes os professores eles acabam não tendo uma noção, um panorama da sua realidade, daquilo que podem ganhar, daquilo que podem se desenvolver. Então, eu vou trazer aqui alguns cases, e aí eu vou discutindo. Obviamente, vocês vão ter que imaginar, todo mundo que está aí desse lado vai ter que imaginar os números, porque como é uma live aqui, eu não tenho uma apresentação, eu não tenho o flip chart aqui atrás para eu mostrar, mas de qualquer forma, acredito que dê para você ter uma noção. Vamos pegar, eu vou começar com um exemplo muito simples. Como a média desses professores, todos que eu entrevistei ali, quase já 200 pessoas, numa pesquisa com um ganho. Como a maioria dessas pessoas, hoje, professores de vários nichos, tá? Não é só yoga, como é o meu caso, ou não é só como professor de música, como é o caso do Guegué. Então, professores em geral. Então, se você pega esse professor, ele em média, ele está ganhando 3, 4 mil reais, tá? Então, vamos pegar um primeiro case, que seria um professor que ganha 3 mil reais. Vamos imaginar que é um professor que ele já tem um cuidado, tem um olhar com mais cuidado para alunos particulares, aulas particulares, aulas para alunos de uma forma personalizada, e ele já tem ali 3 alunos. Não importa o tempo de experiência dele. Ele tem 3 alunos personal, tá? E aí, esses alunos, esse professor, ele tem uma hora-aula, ele cobra por essa hora-aula R$120. Dentro do patamar, dentro do cenário, talvez você se identifique com esses R$120, tá? Não estou falando que é o que eu cobro, não estou falando que é o certo, é o valor. Você tem o direito de cobrar o quanto você quiser. Obviamente, o que você vai oferecer tem que estar conectado ali, tem que estar convergindo com o valor que você cobra. O que você entrega e o valor que você cobra tem que haver uma coesão entre esses 2 pontos. Esse primeiro professor, né, esse primeiro case, então é um professor que cobra R$120, ele dá ali 2 vezes por semana aula para 3 alunos, para esses 3 alunos que eu mencionei. Então, no total, ele vai ganhar, pelas 4 semanas dele, R$2.880. Então, esse número, 2.880, é um número que está ali, naquele valor que eu falei, R$3 mil, que é o que o professor ganha, certo? Só que aí o que acontece? Uma pequena mudança, uma pequena alteração. Se esse profissional, ao invés de cobrar uma hora-aula, como eu mencionei, ele aumenta a hora-aula dele, ele passa dos 120 para 200, então, a partir do momento que esse profissional aumentou a sua hora-aula, o que vai acontecer com ele? Ele parte do patamar que ele estava ganhando de 2.880, ele começa a ganhar R$4.600. Então, ele tem um acréscimo com uma pequena
a atuação, uma pequena alteração, ele passa de um valor de 2.880, ele passa para 4.600. Quando ele faz isso, nesse primeiro case, ele está aumentando 60% a arrecadação dele. Primeiro case, um professor que ganha 2.880 e que vai para 4.600 com uma alteração. A princípio, uma pequena alteração, que é uma alteração no valor. Ele parou de cobrar 120 e começou a cobrar 200. Quando a gente faz uma avaliação disso, o que a gente tem que entender? Essa avaliação desse professor, o motivo pelo qual ele vai cobrar esse valor, então, aí sim é uma transformação grande, não é uma pequena transformação. O valor, se eu pegar o cenário, o valor passar de 120 para 200 é uma pequena alteração. Ele mudou o valor que ele cobrava. Como eu falei lá no início, ele pode cobrar o quanto ele quiser. Agora, o universo de transformação para que ele consiga fazer essa mudança de 120 para 200, aí já não é tão pequeno assim, não é tão fácil assim. Você vai ter que mudar a sua atitude, você vai ter que mudar toda a sua atitude em termos do que você entrega, do quanto você se dedica, da forma como você cuida do seu aluno, da forma como você o direciona, e isso, consequentemente, o resultado ele vai aparecendo. Então, você vai poder cobrar, por exemplo, os seus R$200 de hora-aula, tá? E isso vale para alguém que já tem experiência ou para alguém que não tem experiência. O quanto você vai cobrar, então esse é o primeiro adendo que eu faço nesse case inicial que eu estou colocando, o quanto você vai cobrar vai depender muito do que você vai entregar, tá? Você pode cobrar o que você quiser. Agora, se você cobrar um valor altíssimo e não entregar nada, a tendência é que o seu aluno não fique com você. Por isso que a metodologia que eu desenvolvi, ela parte desse pressuposto. A fidelização, ela tem que ser muito boa. E quando eu falo de fidelização, não é dar um mimo para o aluno, não é dar um presentinho para o aluno. Quando eu falo de fidelização, abarca tudo. Abarca você se entregar para o aluno, você captar informações do aluno, você transformar essas informações em resultado para o aluno. Então, isso é muito importante. Dentro desse case, isso é muito importante. Aqui, não sei se ela está ainda, a Juju, que está aqui, foi um case que fez consultoria comigo e que foi exatamente nesse processo. Ela tinha um valor, ela cobrava um valor, e para mudar esse valor, ela mudou vários condicionamentos, várias formas de pensar para que isso chegasse no resultado que fosse mais razoável para ela. Tá? Então, assim, é uma mudança, a princípio, parece ser simples, porque é só mudar um valor, mas, obviamente, tem toda uma estrutura para que isso aconteça e que você consiga se manter dessa forma. A Ju está aí. E ela pode me confirmar. Então, é exatamente isso. É um case o que eu estou trazendo aqui são cases reais, são cases que eu converso com as pessoas e simples dessa forma, tá? Depois, tem então, primeiro case, um aumento de 60% com praticamente nada de mudança, mudou um valor. Tá? Eu estou levantando algo que, muito dentro dessa pesquisa que eu fiz, o que eu senti é que muitos professores eles não querem aumentar a sua carga de trabalho. E por isso até eu gerei conteúdo aqui falando de perfis de professores diferentes. Tem professores que, como eu, gostam muito de dar aulas. Eu dou 8, se eu precisar dar 12 aulas por dia, eu dou aulas de segunda a sexta, e eu vou colocar esse cenário aqui também, tá? Agora, tem professores que não, que querem uma coisa mais restrita, então poucos horários, e isso não tem problema nenhum. A pessoa ela vai poder ganhar exatamente dessa forma também. Isso é muito legal, porque você tem formas diferentes de você aumentar a sua arrecadação, tá? Depois, segundo case, também eu apresentei ontem na Masterclass, tá? Então, o segundo case, só que ontem eu fiz com um valor diferente, então eu decidi hoje mudar. Então, é o mesmo cenário, um professor que ganha R$3.000, tá? Então, só que como ele ganha esses R$3.000? É um professor que dá ali algumas aulas em academia, dá, sei lá, várias aulas em academia,
fica na academia dando algumas aulas lá para grupos e tal, seja um professor de jiu-jitsu, né? Eu vi que o Luiz Comuna estava aqui, então eu imagino o Luiz Comuna numa academia, dando lá aulas de jiu-jitsu, dando várias aulas por dia e tal, e ele ganha, no final do mês, ele ganha R$3.000. E esse professor, se ele fizesse, então assim, ó, agora ele decidiu mudar o cenário dele, e ele quer ganhar um pouco mais, tá? Ele tem uma meta, ele não consegue enxergar que é possível, então ele não consegue enxergar que é possível ganhar, por exemplo, R$20.000, que é o que eu coloquei aqui como meta desse grupo, 20K. Então, imagina que esse professor, ele quer ganhar 20K, tá? E aí, também tem professores que nem imaginam ganhar 20K, então estão longe disso. Aí você vai colocar esse cenário, um professor de jiu-jitsu, por exemplo, que dá lá várias aulas na academia e que ganha R$3.000. Se esse professor, ele decidir, cara, eu vou agora tentar dar aula personalizada também. Conversei até com um professor de jiu-jitsu aqui, que é líder de uma equipe de jiu-jitsu, que é o Andrei, e ele falou que ele começou a fazer isso lá. E aí você pega esse professor, que vai dar uma aula para um aluno de jiu-jitsu, e ele vai começar a cobrar um valor que ele acha razoável, ele cobra R$150. E ele vai conseguir um aluno que vai dar 2 vezes por semana. Isso dá R$300 por semana, R$1.200 no final do mês. Esses R$1.200, agregado com o que ele já faz, então ele passou a ganhar R$4.200. Teve um aumento aí de 40%. Qual foi a ação dele? Aumentou muito? Não, aumentou 2 horas por semana de trabalho, tá? E ele aumentou em 40% o resultado dele. É muito? É pouco? Depende do que você quer. Se você é uma pessoa que quer trabalhar mais, talvez o seu percentual ele vai chegar num patamar muito maior. O que eu poderia falar dentro desse case? O que eu poderia falar? Você pega um profissional que não está enxergando o quão aulas particulares, aulas personalizadas, e aí aulas personalizadas individuais, o quanto isso pode agregar no resultado dele. Então é um professor que talvez está dando um monte de aulas, que ganha muito pouco por esse monte de aulas e poderia estar potencializando. De novo, volto a frisar. Obviamente, parece uma pequena mudança. Qual foi a pequena mudança? Ele aumentou 2 horas por semana na sua carga horária de trabalho. Mas tem todo um respaldo por trás, para ele conseguir oferecer, para ele conseguir um aluno, para ele conseguir manter esse aluno, não só sendo um aluno que vai fazer ali 1, 2, 3 meses de aula e vai parar. Então tem um trabalho, tem uma estrutura, e é isso que eu procurei desenvolver dentro dessa metodologia, uma estrutura que faça com que você continue alavancando os seus resultados de uma forma sempre contínua, sempre ascendente, tá? Essa é a grande ideia. Depois, tem um terceiro case. Nesse terceiro case que eu coloquei aqui, é um case de um aluno, um professor, desculpa, que ele já tem os seus alunos. Então, esse professor, ele tem ali uma quantidade de alunos, ele dá 10 aulas por semana. Então, imagina, você, professor, tenta se encaixar nesse perfil. Você dá 10 aulas por semana. Digamos que você só queira trabalhar de segunda a sexta, e você dá 10 aulas por semana. Isso seria 2 aulas por dia. Não é muito, é pouco. Né? Mas talvez é o cenário, talvez a pessoa tenha um outro trabalho, talvez a pessoa não queira, não conseguiu dar muitas aulas, ele consegue ali, ele está ali sozinho, fazendo o seu trabalho de formiguinha, e dá 2 aulas por dia, de segunda a sexta. Qual é o valor que ele cobra? R$150. Vou colocar esse valor aí como um valor padrão. Esse professor, no final da semana, ele ganha R$1.500. Então, 150 horas a aula, 10 aulas, ele ganha R$1.500 na semana. Vezes 4 semanas, ele ganha R$6.000. No final do mês, ele tem uma arrecadação de R$6.000. Não é o padrão, não é o que eu vi como padrão dentro dos professores, mas está ali num padrão razoável. Razoável, bem mediano. Tá? E aí, o que esse professor faz? Também, ele vai fazer uma pequena alteração. Ele já é um professor que ele dá 2 aulas, ele também não quer trabalhar mais,
ele também não quer aumentar a sua carga horária, o que ele vai fazer? Como foi o caso da Ju. Então, ele vai lá e aumenta de 150 para 200. Tá? 150 para 200, R$50 por hora a aula ele aumentou. Nesse patamar, ele passa a ganhar, mesma coisa, ele tem 10 aulas por semana, então, num valor de agora R$200, então ele passa a ganhar no final do mês R$8.000. Então, quanto ele aumentou? Cerca de 30%, 35% a sua arrecadação, tá? Partindo de um pressuposto de um professor que não queira aumentar sua carga horária. Tá? Que talvez essa seja uma das grandes objeções, as pessoas não querem trabalhar mais. Agora, dentro desse cenário, qual que é o ponto que eu tenho que fazer? De novo, esse valor de R$150 hora aula, ele pode ser mudado para o valor que você quisesse. Se você quisesse mudar para um valor de 200, 250, 300, como eu cobro, hora-aula, eu posso mudar. O valor que você cobra da sua hora-aula, professor, é o valor que você quiser cobrar. Agora, vale esse valor? É isso que você tem que saber. Se os seus alunos estão te mostrando que o valor vale, pronto. Se você não está conseguindo fidelizar o seu aluno por anos a fio, vários e vários anos, aquele aluno sendo fidelizado, então a gente tem um dilema. Então tem que ser trabalhado a sua estrutura, a sua base tem que ser sólida. E o que é uma base sólida? Você tem que ter uma fidelização excelente, entregar um resultado excelente para o seu aluno, para ele sentir que aquilo está valendo a pena. Tá? Então, esse é um outro cenário. O cara ganhava um valor, ele passou a ganhar. Aí, dentro desse mesmo cenário, só que agora, um profissional que não, eu estou apto a dar mais aulas. Eu quero dar mais aulas. A minha agenda, ela não está lotada ainda. Porque também uma outra objeção que eu vejo dos professores é que assim, eu vou trabalhar um monte, vou estar com a minha agenda lotada. Pensa bem o que eu estou falando. Aqui é um professor que trabalha dando 2 aulas por dia, isso, segunda a sexta, 2 aulas por dia, 2 horas por dia. Vamos pegar aí uma transição, digamos que a gente não esteja mais só no online, a gente tem também o presencial, e você tem uma locomoção de mais 2 horas. Tá? Então você demora 2 horas para andar dessas 2 aulas que você dá, né, para esses 2 alunos por semana. Então, se você for nessa lógica, você tem 4 horas por dia, olha que eu estou chutando alto, hein? 4 horas por dia de trabalho. Isso está te gerando uma arrecadação, se você fizer, de R$8.000. Você não quis aumentar sua carga horária, o que você fez? Aumentou o seu valor hora-aula. Só que para aumentar o seu valor hora-aula, lembra, não é só você mudar um número, você tem que mudar a sua estrutura tem que estar com uma base sólida, tá bom? E aí, dentro desse cenário, o que acontece? Aí vem um segundo cenário, vem uma segunda forma de se pensar. É um instrutor que agora quer dar mais aulas, ele está com gana de dar aulas, ele quer dar mais aulas. Mas não é um cara que quer trabalhar muito também, ele quer trabalhar de segunda a sexta, ele continua com esse perfil. Só que de segunda a sexta, nesses 5 dias da semana, ele trabalha, ele dá 1 aula a mais. 1 aula a mais. Então, ele parte de 10 aulas, ele começa a dar 15 aulas por semana. Então, ele passa a dar 3 aulas por dia. Tá? Então, qual foi o cenário primeiro? Ele mudou a quantidade de aulas, ele conseguiu mais alunos, ou não, ele nem conseguiu mais alunos, os próprios alunos que faziam, eles começaram a fazer 1 aula a mais. Então, ele teve ali alguns alunos dele que passaram, por exemplo, de fazer 2 vezes por semana, ele passou a fazer 3. Um aluno que fazia 1 vez por semana, passou a fazer 2. Tá? E isso entra dentro do que eu ensino como fidelização. Então, aquele aluno, ele começa a ter a estrutura para poder oferecer para os seus alunos algo a mais. Ele começa a oferecer para o seu aluno uma estrutura maior. Ele começa a estimular o aluno dele a fazer mais aulas. E estimular como? Com os resultados que os alunos estão atingindo. Tá? Então, aí você tem esse cenário do professor que aumentou o seu número de aulas na semana. Ainda pouca aula se a gente for
falar, e não estou falando nem pelo meu perfil, ainda é pouca aula, são 3 aulas no dia, tá? É um pouco. Se você pensa em qualquer outra profissão, uma pessoa que vai, sei lá, um advogado que entra lá no escritório, no mínimo, ele vai trabalhar do horário comercial, das 8 às 17, no mínimo. Porque aí você vai ter aí as pessoas que vão até madrugada trabalhando. Você pega o caso de advogados que eu conheço, muitos estão ali trabalhando o tempo inteiro, tá? Então você tem ali um segundo cenário. Depois desse cenário, o que acontece? Esse profissional, ele também, com essa estrutura de fidelização melhor, o que ele consegue fazer? Ele, simultaneamente, além de aumentar 1 hora por dia no seu trabalho, ele aumenta o seu valor hora-aula. Ele passa de 150 para 200. Esse profissional, com essas duas mudanças, uma mudança numérica, 2 mudanças numéricas, na verdade, ele passa de 2 aulas para 3, ele passa de R$150 para R$200. Esse profissional, ele deixa que antigamente ele ganhava 6 mil, ele começa a ganhar 12. Então ele dobra o valor dele. Fazendo a comparação, era um profissional que cobrava 150 e dava 2 aulas por dia de segunda a sexta. Agora ele é um profissional que cobra 200 e passa a dar 3 aulas por dia. Então, com essas pequenas mudanças, pelo menos visualmente pequenas, com essas pequenas mudanças, esse profissional ele passa a ganhar 12 mil reais. Então ele sai dos 6 para os 12 mil reais. Então ele já bateu a barreira dos 10, que talvez para muitos profissionais dentro do cenário que existe, é algo que é surreal. Um cara que ganhava 3 ganha 12, um cara que ganhava 6 ganha 12, é surreal. Quanto ele está trabalhando? 3 aulas por dia, são 3 horas, mais as 2 horas de locomoção, são 5 horas. 5 horas por dia e ganhando isso, tá? Então, esses cenários que eu tracei aqui para vocês, são cenários interessantes, né? Mas, dentro dessa lógica de que a pessoa, ela não quer, ela realmente, ela não quer trabalhar mais, ela não quer dar mais aulas, tá? Estou ajeitando aqui um minutinho, pronto. Aí a gente vai para mais 2 cenários que eu quero colocar para vocês. E todos os cenários que eu estou colocando, eu estou procurando colocar a realidade, o que eu vejo e onde é que eu posso ajustar aquela vida daquele professor. Então, vem um outro cenário que eu também coloquei na Masterclass ontem. Esse já é um professor que... Ele é um professor que ele dá várias aulas na semana. Ele dá 25 aulas na semana. São 5 aulas por dia. Se você pensar, ainda dentro dessa lógica comparativa com uma outra profissão, ele trabalha as 5 aulas e trabalha ali mais 2, 3 horas de locomoção. Então dá 8 horas, mais ou menos, de trabalho. Esse profissional, ele dando aulas, as 25 aulas na semana, cobrando já os R$200, ele já entende que ele tem que cobrar R$200. É um profissional que hoje, esse profissional ganharia R$20 mil. Então, vamos fazer as contas. 200 por hora aula, ele dá 25 aulas na semana. De segunda a sexta, ele não quer trabalhar final de semana, ele decidiu não trabalhar final de semana. Então, são 5 aulas por dia, 25 aulas na semana, vezes os R$200 de hora-aula, ele ganha no mês, contando um mês de 4 semanas, ele ganha no mês R$20 mil. Então ele já chegou na meta que eu tinha traçado aqui, como uma meta que estava muito longe de professores que têm um ganho muito menor, tá? E aí, esse cenário é surreal? Não, tem vários professores conquistando isso. É típico? Não, não é típico. Porque se fosse típico, estava todo mundo hoje só dando aula. Mas não é típico. Agora, é fácil? Também não é fácil. É possível? É muito possível. Depende de quem? Só de você. Depende do quê? Depende de uma estrutura, de uma base sólida. Porque, de novo, você não adianta passar para um valor de R$200
Porque muita gente ainda, eu ainda vejo gente cobrando, por exemplo, R$80, R$100 a sua hora-aula. Então, dá para mudar do 100 para o 200? Óbvio que dá, mas o que você vai entregar? Você tem que ter muito claro o que você vai entregar. Quando você tem claro o que você vai entregar, você consegue facilmente aumentar esse valor hora-aula. Em termos de alunos, é fácil fazer com que um aluno que faz uma vez por semana, o cara só pode fazer uma vez por semana. Será que é fácil aumentar para 2? É. Se ele começar a sentir o resultado, se ele começar a valorizar a sua aula, é fácil aumentar o número de horas aula dele, do aluno. Agora, é fácil você trabalhar mais, você querer trabalhar mais ou não querer trabalhar mais? Também é fácil. O que acontece? O que eu enxergo é que muitos dos professores, eles trabalham errado. Se ele for olhar lá, eles dão milhões de aulas, como eu mencionei o case desse professor que dá um monte de aulas em academias, por exemplo, ou na sua própria escola ou academia. Então, ele dá milhões de aulas, mas não ganha nada por aquilo. Então, algo está errado, algo tem que ser revisto. Então, esse cenário, e eu gosto da palavra cenário, porque é criar mesmo uma imagem na sua mente, então, ele tem que ser mudado, tem que ser alterado, você tem que pintar esse quadro de uma forma diferente. Tá? Então, esse professor que está ali agora ganhando seus 20K, ele está feliz. Talvez é aquele que está num perfil de profissionais que esteja já num ponto, cara, eu estou feliz. Será que ele quer mais? Talvez ele queira mais. Aí eu vou falar um outro cenário, que não é surreal, tá? Aí eu vou pegar, no caso, antes de eu passar para o último cenário, eu vou pegar esse mesmo cenário. O cara quer trabalhar, ele trabalha 5 aulas por dia. É surreal trabalhar 5 horas por dia? Desculpa, mas não é. Não é surreal. Trabalhando com o que você ama, dando 5 aulas por dia, é surreal? Não. Tem público para isso? Tem. Aí também, vamos ensinar. Dentro da metodologia que eu ensino, é isso que eu passo. Como atingir esse público? Como é que você vai alcançar esse público? Como é que você vai aumentar a procura por isso? De onde parte? De uma base sólida. Por isso que a metodologia que eu criei, ela tem a fidelização e o marketing como uma base sólida. Se não tiver, você não consegue. E essa base sólida, ela te proporciona constância. Você tem constância no seu ganho. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa esporádica. Então, é você realmente ter constância no que você faz. Tá? E aí eu vou para o último cenário, que não é um cenário surreal. Talvez você que está aí me ouvindo agora, talvez você acredite nesse cenário. Que é o quê? É um cenário de um cara que quer trabalhar. Então, é o meu cenário. Tá? Ah, mas o outro não quer trabalhar? Não, o outro também quer trabalhar. Tá? Só para eu refazer o que eu falei agora, senão as pessoas vão achar que eu estou só valorizando quem faz as coisas como eu faço. Não, eu valorizo qualquer um. A minha esposa é num outro perfil, totalmente diferente do meu. Tá? Então, a minha esposa, ela quer trabalhar essas quantidades de horas, 3, 4 horas por dia, de segunda a sexta. Ela não quer trabalhar nos finais de semana. Tá? E tá tudo bem com isso, tá tudo certo, tá perfeito, porque tá dentro da essência dela, que é algo que eu também ensino nessa minha metodologia, descobrir a sua essência. E aí, dentro desse último cenário agora, como é que a gente faz? Vamos imagine esse cenário. Você é um professor que está muito afim de dar aulas. E você dá aulas, 8 aulas por dia. Talvez até 12 aulas por dia, que é pesado. É bem pesado. 12 horas por dia dando aula, que é algo que eu já cheguei a fazer. Hoje em dia ainda não acontece mais. Eu quis minimizar, eu quis mudar isso. Eu não quis mais dar 12 aulas por dia. Mas era um professor que dá 8 aulas por dia. 8 aulas por dia, ou melhor, vou até diminuir. 7 aulas por dia, tá? Ele é um professor que dá 7 aulas por dia, de segunda a sexta. Isso dá um total de 35 aulas. 7 aulas por dia. No final de semana, ele quer dar 5 aulas. Ele dá ali 3 aulas num sábado de manhã e dá mais 2 horas no domingo de manhã. Para não atrapalhar, para poder estar... Vou dar quase o meu caso.
para poder estar com as filhas, poder estar com a esposa, poder sair, ir num cinema, que agora a gente não está podendo, mas podendo fazer suas coisas. Então, digamos tá? Dou 7 aulas por dia, de segunda a sexta. Sábado, dou 3 aulas. Domingo, dou 2 aulas. No total, na semana, eu dou 40 aulas. 40 aulas por mês. Por 40 aulas, é isso aí, 40 aulas por semana. 40 aulas por semana e num valor hora-aula de R$250, porque já é um profissional experiente, já é um profissional que gera resultado, que já tem toda uma estrutura, R$40. Isso geraria, no final do mês, R$40 mil. É inviável? Talvez você hoje esteja dando 7 aulas por dia. Talvez hoje você esteja dando aulas no final de semana. Só que talvez a sua estrutura esteja errada. E aí você não ganha isso. Entende a lógica? Então, todos esses cenários são cenários diferentes para os professores. E é isso que eu quero que você entenda. Que você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua realidade. O que você precisa? De uma estrutura. Você precisa ajustar as suas formas de pensar. Você precisa rever as suas formas de pensar. Você precisa ajustar, dentro da sua estrutura, esses 2 tópicos. Fidelização e o marketing. Agora, marketing de qualquer jeito, não adianta. Fidelização, achando que você vai entregar um presente e você fidelizou, talvez dê certo, talvez não. Então, encurte esse caminho. Tá? Faça essa estrutura, coloque essa estrutura na sua vida profissional, tá bom? Rumo aos 20K, ou quem sabe, rumo aos 40. Super beijo para todos e espero vocês, tá bom? Beijão!